Bom dia, gente. Bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. Chegamos na sexta-feira. Chegamos na sexta-feira, graças a Deus. E a semana tá tão corrida, graças a Deus, que ela continue abençoada em nome de Jesus. Nós temos o estudo, né, porque Deus não mente, que nós faremos na semana que vem, até o final da semana, tá? Porque essa semana tá muito corrida mesmo. E é isso, a gente vai trazer o estudo na semana que vem. Até domingo a gente traz outra parte do estudo, tá? E aí a gente vai, lembrando que isso aqui é um estudo bíblico de capítulo a capítulo, tá? Eu não sou profeta, missionária, pregadora, nada disso, eu sou uma estudante. Não li a Bíblia inteira ainda, tá? Assim, estudando ela toda. Eu já li o Segundo Testamento todo aqui com vocês. E a gente começou a ler de Gênesis, estamos a 1 Reis 1 hoje, tá? Então nós viemos lendo e fazendo estudo capítulo por capítulo. No começo, quando eu comecei a ler o Segundo Testamento, eu não conhecia nada, absolutamente nada da Bíblia. Então, assim, né, falei muita heresia, enfim, né, falei muita bobagem, e era um tempo de aprendizado. Hoje em dia eu posso errar também, porque eu estou estudando ainda, né, de acordo com cada capítulo. Eu não tenho a intenção de correr, né, porque o importante é que eu entendo que cada estudo que eu faço de cada capítulo, antes eu lia 3 capítulos por dia aqui com vocês. Mas ao longo do tempo eu entendi que era melhor que eu lesse um e estudasse esse um plenamente. Então eu compreenda esse capítulo. Então eu creio que hoje a maneira de ler a Bíblia, existem várias maneiras de ler a Bíblia, tá? Mas eu creio que a maneira mais assertiva, a maneira mais correta de ler a Bíblia é você ler ela começando pelo Segundo Testamento, né, Mateus, que é a história de Jesus, e os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Lendo essa história de Jesus, os 4 vai falar da história de Jesus por uma perspectiva diferente de cada um que escreve. Mas esses 4 evangelhos de Jesus fazem com que você conheça Jesus, tá? Jesus, ele se aproxima de você, ele vem te conhecer. E você pode ter um encontro real com Jesus. E aí você segue lendo a Bíblia como se fosse um livro de história mesmo. Até porque conforme você lê a Bíblia, você vai conhecer a história, o contexto, geografia, tudo isso. Conforme você estuda, você vai cada ensinamento espiritual a respeito daquele capítulo que você tá lendo. E a revelação pessoal vem conforme você tem um relacionamento com Deus, conforme a tua caminhada de fé. Cada revelação é pessoal, gente, até porque o capítulo em si é o mesmo para todo mundo, tá? O contexto histórico. A revelação espiritual, né, de estudo é a mesma para cada um, mas a revelação pessoal, discernimento e entendimento que o Espírito Santo quer passar para cada pessoa é pessoal, é de acordo com a vida de cada um, tá? Lembrando que a Bíblia pode ter o mesmo entendimento espiritual a respeito do versículo, do capítulo, pode. Por exemplo, esse capítulo tem essa história e tem essa revelação espiritual de ensinar a criar filhos, de ensinar a acreditar em Deus, e pode ter a mesma coisa espiritual, mas o discernimento do Espírito Santo para cada pessoa é uma coisa. Às vezes eu estou vivendo uma tribulação com os filhos, às vezes você está vivendo uma tribulação no casamento, às vezes você está vivendo uma tribulação com dinheiro. E cada história de cada pessoa, o próprio Deus sabe o que é necessário para essa pessoa. Então não precisa ficar preocupado de ler a Bíblia e ter um entendimento espiritual. Isso vem no seu relacionamento com Deus.
o próprio Deus tem, né? Jesus, ele, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele tem a vontade e o desejo de se revelar a cada pessoa. Isso é natural, isso vai acontecer. Mas o importante é que você entenda a história. E para entender a história da Bíblia, é necessário que você leia seguidamente cada capítulo por capítulo e livro, sabe? Seguido. Pega o Segundo Testamento e lê de Mateus até Apocalipse. 1 capítulo por dia, 2 capítulos por dia, o que você preferir. Estude esses capítulos, sabe? Para que você entenda de fato o que está falando, por que está falando, entendeu? É assim que se entende a Bíblia. Porque se você lê, hoje eu vou ler Provérbios, amanhã eu vou ler Mateus, depois da manhã eu vou ler, Ezequiel. Você não entende a história por trás. Você não entende a procedência, porque existe sim uma cronologia. A Bíblia, às vezes, alguns livros não são escritos cronologicamente, ou seja, no momento em que aconteceram. Aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Mas existe uma história. Então, por exemplo, nós estávamos lendo 1 Samuel. 2 Samuel é a continuação. 1 Reis é a continuação. 2 Reis é a continuação. A história ela vai progredindo ao longo do tempo. E essa progressão é necessário que você conheça. Quem foi o rei depois desse rei? O que aconteceu depois desse rei? O que aconteceu depois daquela... Por exemplo, o tempo babilônico. O que aconteceu depois disso? Como é que foi dividido os reinos? Quem foi o Abraão? Depois do Abraão veio quem? Depois veio quem? Depois veio quem? Entende? Então existe uma sucessão de fatos que, se você não lê a Bíblia de acordo cronologicamente, né? Ou seja, capítulo por capítulo, e vai crescendo nessa graça, nesse entendimento, né? de história, de se apropriando dessa história, você fica alheio. Sabe? É como se você não entendesse de fato a Bíblia. Então é necessário que você leia progressivamente como um livro. Você não pega um livro, por exemplo, de história, de romance, lê a primeira página e vai para o final ler a última página. Você não pega e aí depois você vem para o meio. Não, você precisa ler a história progressivamente. Então, a melhor maneira de se ler a Bíblia é se ler progressivamente, tá? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A melhor forma de se ler a Bíblia é você ler capítulo por capítulo, começando do Segundo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ir até o final, e indo, né? A história da igreja e tarará e tururu. Aí chega em Apocalipse. Eu não entendi Apocalipse. Lê. Só ler, tá? Eu também não entendi muitas coisas de Apocalipse. Eu ainda preciso estudar o Apocalipse. O Apocalipse é preciso ser estudado até por quem entende do Apocalipse. Porque a gente não sabe o futuro, tá? As pessoas supõem isso, supõem aquilo, supõem, mas a verdade, nós nunca seremos absolutos em Deus. Deus é uma matéria que não temos a absoluta certeza. Não existe nenhum teólogo absoluto em Deus. Até porque nós não fomos até lá no reino espiritual ainda. Nós não temos a compreensão total de Deus. A compreensão nossa é humana e limitada. Então, é necessário que você leia como um livro de história, capítulo por capítulo, seguidamente, para que você entenda o contexto histórico, o contexto geográfico. E a revelação, Rafa? De acordo com a sua caminhada pessoal com Deus, de acordo com a sua história no secreto com Deus de oração, de acordo com tudo aquilo que Deus quer passar para a tua vida, os ensinamentos, a maneira como Ele vai te guiar, Ele vai te dar entendimento. Ele sempre quer se revelar às pessoas. É da vontade de Deus se revelar ao ser humano. Não é que tipo assim, eu vou fazer isso para Ele fazer. Não, Ele quer fazer. Ele tem vontade de fazer. Então, de acordo com o que você vai lendo, você vai tendo revelação pessoal de acordo com a sua vida.
tá? Você vai estudando, vai entendendo o contexto, vai entendendo as revelações espirituais que as pessoas passam, né, de acordo com cada capítulo, aquele capítulo quer passar tal coisa, e você vai tendo a sua pessoal. Acontece que não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia progressivamente, ou seja, de capítulo em capítulo, faz com que você não conheça a palavra de Deus de verdade. Ah, eu li a Bíblia. Tá, você leu progressivamente? Não, eu li o capítulo X, o capítulo Y, o outro capítulo, o livro tal, depois eu pulei pro livro tal. Você não entendeu de verdade. Não entende. Porque são tantas coisinhas que acontecem, pessoas que entram na história, situações que passam despercebido até para quem estuda. Imagina quem não estudou. Imagina quem não leu, assim, aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso, tá? Então, procure ler como um livro de história. A Bíblia é um livro de histórias e revelações a partir do Espírito Santo. É Ele quem se revela aos filhos. É Ele que revela o que Ele quer aos filhos. Não se preocupa com isso, Ele vai se revelar, Ele tem vontade de fazer isso, tá? Mas comece a ler, porque esse é um manual de histórias e histórias profundas que nos trazem revelações do céu, literal, tá? Existe a palavra aqui revelada, que todo mundo entende, e existe aquela que só o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, tá bom? Hoje a gente vai ler 1 Reis 1, tá? Estamos começando 1 Reis. E Reis, né? 1 Reis e 2 Reis vai contar a história dos reis de Israel. Esse reino vai ser dividido. Até então, Davi está no trono, já está velho. E Davi, vai ser o fim do reinado dele agora. Davi, ele foi rei de Judá por 7 anos e meio. Depois ele juntou, né? Foi rei de toda. Lembrando que o filho de Saul, vamos lembrar o nome dele? O filho de Saul, Saul morre e o filho de Saul governa todo o norte, Israel, chamado Israel, todo o norte. Davi volta para Judá, em Hebrom, volta para Judá, que é a tribo, em Hebrom, e é instituído rei de Judá. Ele fica como rei de Judá e o filho de Saul fica tomando conta de Israel, que é todo esse norte, todas as outras tribos, né? As 11 tribos, tá? Davi fica só com Judá, governa 7 anos e meio, depois ele é instituído pelos líderes de Judá. Depois que morre o Abner, que é o comandante dessa guarda, desse filho desse rei, né, do Saul, esse filho, Abner tá comandando toda essa galera. Na verdade, ele que tá comandando todas essas tribos, né, todo esse reino do norte. Ele morre pelo Joabe, que é o comandante da guarda de Davi. Joabe mata o Abner, né, que é o comandante aqui da guarda. Davi é instituído por todo mundo, né, instituído por todas as pessoas do reino do norte, comandante de todo Israel. Então ele vai comandar todo o país de Israel, as 12 tribos. E aí ele vai ficar nesse reinado mais 33 anos. Então, ao todo seria 33 mais 7, que dá 40 anos e meio, né? Se eu não estiver enganada, 40 anos e meio. Então, Davi governa por 40 anos. Até que vem a velhice dele, com 70 anos. E ele, por ter lutado muitas batalhas, ele está fraco, frágil, né? Tem uma doença que ele não consegue se aquecer. E aí ele vai falecer. Mas, ao que parece, por 2 anos, ele fica, meio que, antes da morte dele, por 2 anos, ele fica meio que ali treinando Salomão. Porque Deus institui que Salomão será o novo rei, através das palavras de Deus, tá? E a gente vai ver isso.
Então Deus institui que Salomão será o novo rei. Ele ouve, acata, e por 2 anos ele fica ali meio que treinando Salomão até a morte dele. Mas ele não instituiu ainda, de fato, para as pessoas Salomão. Ele tá só ali meio que, esse vai ser o rei. Então vamos lá, ó. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom. A sua bondade, Senhor, ultrapassa todos os limites da terra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por cada provisão, por cada proteção, por cada ensinamento, por cada cuidado. Obrigado, porque o Senhor tem sido muito bom para mim, muito bom. A sua bondade excede tudo aquilo que eu preciso e mereço, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Obrigado pelo nosso dia a dia, Senhor. Obrigado por cada provisão e por toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Gente, aqui nós vamos falar da velhice de Davi. Então, 1 Reis 1, o rei Davi estava bem velho, 70 anos. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Esse tipo de técnica consistia em pegar o corpo de alguém quente e trazer o corpo para o calor do corpo de outra pessoa para outra, né? Já que a doença de Davi não deixava ele se aquecer. Mas essa moça, a gente vai ver que, infelizmente, ela vai ser considerada como mulher do Davi, apesar do Davi não ter relações com ela. Mas ela é virgem e ela é considerada esposa de Davi, porque dormia na própria cama do Davi, abraçava o Davi e passava o calor do corpo dela para ele. Complicado, que nós não sabemos se ela casa ainda, eu não cheguei nos textos, né, mas provável que ela fica ali uma esposa de Davi, considerada. Tomara que ela não tenha um fim trágico de ficar eternamente sem família, né. Então vamos lá, ó. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita, tinha que ser bonita para deitar com o rei, né, para ficar ali pertinho do rei. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag, e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita, ela servia ao rei e cuidava dele, mas Davi não tinha relações com ela. Então ela deitava com o rei e o abraçava, dormia com o rei, cuidava do rei, era como se fosse uma esposa, mas sem a relação sexual, porque o calor do corpo dela passava para o Davi, que não conseguia se aquecer, tá? Não compreendo por que as esposas não faziam isso, já que ele tinha tantas concubinas, tantas mulheres. Não tem muita lógica, né, usar outras pessoas, mas enfim, ele é rei, ele faz o que ele quiser. Então vamos lá. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Então o Absalão morre, o Aminon morre e provavelmente um outro filho chamado Quileabe dele também morre mais novo. Não de morte violenta como o Aminon, que foi morto por Absalão, e Absalão, que foi morto por Joabe, tá? Fugiu, tomou o trono, blá blá blá, e aí foi morto o Absalão. O Aminon violentou Tamar e Absalão se vingou de Aminon, matando na traiçoeiragem, né? Pediu pros empregados dele matar. E Deus tinha falado que os parentes de Davi, alguns seriam com morte violenta, então aqui cumpre o fato que aconteceu. Mas até então esse Quileabe, né, ele pode ter morrido por uma morte completamente natural e novo. Então fica só o Adonias, tá? Adonias é um filho com Agite e ele é lindo, maravilhoso. Aliás, Davi era muito bonito, provavelmente fez filhos muito bonitos, porque as mulheres dele eram muito bonitas e ele, que era rei, ia pegar só mulher bonita porque ele gostava de mulher bonita, né? Então a gente já pode imaginar que o filho era princeso. Então, ó, Absalão havia morrido, agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias. Adonias era um homem muito bonito, assim como Absalão era muito bonito, né? E a beleza às vezes
deixa a gente meio cego. Filhos bonitos a gente não corrige, filhos fofos a gente não corrige, né? Que gracinha, ai que bonitinho fazendo arte. Davi tinha esse problema de não corrigir os filhos. Davi nunca o havia repreendido, mimado. E ele queria muito ser rei, claro, né? Pegar o trono. Adonias arranjou carros de guerras e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Pensou bem politicamente, Absalão fez isso, vou fazer também. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram que ia ficar do lado dele. Então ele faz uma tramóia ali, traz Joabe, que está já com aquela pulguinha atrás da orelha, lembra? Ele matou Amasa. Quando Joabe mata Absalão, que é filho de Davi, Davi fica com raiva de Joabe. E ele institui Amasa, que era o comandante da guarda de Absalão. Era um sobrinho dele? Era, mas ele tinha ficado contra Davi. E Davi, para fazer acordo ali com o reino de Judá, que estava meio assim, será que a gente traz o rei de volta? Será que a gente não traz? O Davi faz um acordo. Não, eu coloco Amasa no lugar, gente, vai ficar tudo bem, eu quero a paz. E destitui Joabe de ficar como comandante de toda Israel. Então Amasa fica comandante de todo Israel e Joabe fica só com aqueles 600 homens que eram os valentes de Davi. Joabe se sente traído por Davi e Joabe mata Amasa na traição. Só que Joabe continua sendo leal a Davi, mas fica ali aquele restinho de vingança, aquele restinho de ódio. Fica guardado, sabe aquela poeirinha, aquele rancorzinho, aquele rancinho que fica no seu coração? Aquele ranço que você tem por alguém, por alguma mulher, por algum homem. Aquela pessoa que você tem assim, eu não posso ver essa pessoa me dá um asco, me dá um rancinho. Isso aí o diabo trabalha. E o diabo trabalha exatamente para embolorar esse rancinho que você tem e fazer com que você odeie essa pessoa, às vezes sem perceber. Às vezes você acha que não odeia as pessoas, mas você odeia por ter ranço delas. O ranço é uma mágoa. Aquele fiozinho de raivinha. Ranço é raiva. Ranço, evitar alguém, ter uma coisinha estranha com alguém, é uma raiz de amargura, é uma raiz de ódio, de raiva. Na verdade é uma raiva que o diabo vai trabalhar para que se transforme em ódio. E às vezes você não percebe que você odeia alguém. Às vezes você não percebe que aquele ranço que você tem por aquela pessoa é uma raiva muito grande que o diabo está trabalhando para que isso se torne uma amargura que você mantém distância daquela pessoa e sentimentos maus por aquela pessoa. O diabo trabalha nas pequenas coisas. E às vezes ele não quer nem que você perceba, ele só fica ali embolorando o ranço. Ranço é um bolor. Ranço, quando a gordura tá rançosa é porque ela tá passada. Ela já tá ruim para poder ser consumida. Aquilo já passou do ponto. E o ranço é algo que já criou bolor, já criou fungos. Já estragou, apodreceu. Uma mosca azeda todo o perfume. Essa mosquinha de ranço, ela azeda o teu coração. Quem você tem ranço? Faz uma avaliação. Quem você tem um rancinho? Você precisa perdoar essa pessoa. Você não perdoou. Perdoa não. Tá? Você precisa perdoar. E agora eu até lembrei aqui. Até lembrei uns ranços aqui. Jesus, vamos perdoar. A palavra servindo pra mim também. Vamos perdoar, né? Então, ó. Tá vendo como a palavra é educativa? Até a mim, principalmente a mim, ela educa. Então, ó, Absalão havia morrido, agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito, Davi nunca o havia repreendido, mimado.
E ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos, 50 homens que iam por toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, irmã de Davi. Com Abiatar. Quem é Abiatar? Abiatar é um sacerdote, lembrando que ele é sumo sacerdote, ele é o maior, e ele é parente de Eli. Quando Deus fica bravo com Eli, porque Eli tem 2 filhos, né, o Ofni e Finéias. Tá vendo como é importante ler a Bíblia, porque é muito nome? Eli tem Ofni e Finéias, e esses 2 filhos de Eli, eles são perversos, eles são maus, eles têm relações com mulheres dentro do templo que não podia ter, eles roubam o povo, né? Eles roubam ali os dízimos, eles são terríveis. E aí Deus fala para ele corrigir os filhos dele, e ele não corrige, ele faz vista grossa. Então Deus vai acabar com a linhagem de Eli. Tá? Há uma promessa, né, para Eli, manda ali um outro sacerdote falar com Eli, que ele vai acabar com a linhagem dele. E esse Abiatar, ele vem, é o último descendente de Eli, tá? E ele vai, tchau, daqui a pouco ele vai dar tchau. Mas ele se junta com o Adonias, contra Davi. E o Joabe se junta exatamente por causa daquele rancinho que ele ficou com Davi. Ele mata o Amasa, Davi fica com ranço do Joabe, porque já tinha ranço dele quando ele matou Abner. Abner, que era o comandante do filho lá do Saul, né? Era o comandante lá da guarda de Saul, né? O filho de Saul fica lá e Abner é o comandante. Então Abner faz um acordo com Davi. Na época que Abner faz um acordo com Davi, o Joabe, com raiva, vai e mata Abner. Então Davi já fica com o ranço dele ali, já fica ali ruim. Depois, quando Davi institui Amasa, né, porque tá com raiva que Joabe matou Absalão, aí Davi institui Amasa e o Joabe vai e mata o Amasa. Então ali já tem um ranço incutido nos dois. E aí o Joabe resolve se juntar ao Adonias contra o Davi. Então, ó, eles concordaram em ficar do lado dele, mas o sacerdote Zadok, então o sumo sacerdote Abiatar, fica do lado de Adonias. O Zadok, que é só sacerdote, ele fica do lado de Davi. E Benaías, que depois se torna o comandante da guarda de Davi, até então era Joabe. Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Natã é profeta, e Simei. Esse Simei não é aquele Simei que amaldiçoou o Davi, é outro Simei. Rei, e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Esse rei aqui, rei, não é o rei Davi, é outra pessoa chamada rei. Um dia, Adonias ofereceu ovelhas. Então, Adonias trama tudo e fala, eu vou me instituir rei. Um dia, Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifícios na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei, que eram de Judá. Porém, não convidou seu meio-irmão Absalão, porque praticamente há 2 anos o Salomão, seu meio-irmão Salomão já estava ali meio que governando com o pai, sabendo de todo o costume, estava prometido para ser rei. Natã, que estava do lado, que é o profeta, nem Benaías, que seria rei da guarda. Até então ele era ali comandante dessa guarda que ficava pessoal com Davi. Nem os guardas-costas de Davi, né? O guarda-costa. Aí, então Natã foi falar com Batseba. Batseba era mãe de Salomão, que é aquela ex-mulher de Urias, que Urias foi morto por Davi. A Batseba se tornou mulher de Davi, obviamente que Davi se recompôs com ela. Ele tomou a força no começo, mas depois ele se recompôs com ela, quando o filho é morto. E aí o próximo que Deus fala, que é Salomão, que vai reinar, tá? Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Natã perguntou,
Natan perguntou: você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada? Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei e lhe diga o seguinte: Rei Davi, o senhor não jurou que meu filho Salomão seria rei em seu lugar? E seria ele que haveria de sentar no trono? Então como é que Adonias se tornou rei? E Natan continuou: aí, quando você estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a história. Então Natan dá esse conselho a Batseba. Lembrando que se Adonias se tornasse rei, ele poderia exilar, ou seja, como o Salomão estava prometido de ser rei, ele afastaria ou mataria o Salomão e a mãe dele, né, que é a Batseba, tá? Então ele mandaria embora ou ele mataria esse povo sem demora. Até os outros filhos, se ele quisesse, ele poderia fazer, tá? Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Lembrando que ele já está bem velha, Batseba também não tem mais aquele rally-rola, é só esposa, né? E fica ali guardadinha, mas ela, como não é esposa, ela tem intimidade com o rei. Abisag, a moça de Tenem, estava cuidando dele. Então a Abisag não tem relações com ele, mas é uma cuidadora. E ela fica ali abraçadinha com o rei para passar o calor do corpo dela pro rei. Lembrando que ela é bonita porque o rei não ia querer um trem feio do lado dele para abaçar ele, né? Sentindo o cheirinho dela também, vai saber que o rei, né, sentia literal ali. Apesar de ser bem velho. Em sinal, lembrando que a gente é ser humano, tá? Não vem com essa história de eu tô sentindo o cheirinho, o calorzinho do seu corpo, não tô sentindo nada não, porque homem é homem até depois dos 70. Não vem com essa historinha não, ainda mais Davi que tinha um fogo literal. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei, então ele perguntou: o que você quer? Ela respondeu, né? Rei Davi, o senhor jurou em nome do Senhor seu Deus que meu filho Salomão seria rei em seu lugar e sentaria no trono. Mas Adonias já se tornou rei e o senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, ou seja, estão do lado dele, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei no seu lugar. Tem que fazer isso em vida, né? Depois de morto não dá. Se não disser logo que o Senhor morrer, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores, ou seja, mortos. Então, Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natan chegou no palácio, obviamente que Natan vinha confirmar. Contaram ao rei que o profeta Natan estava lá. Ele entrou, então Batseba sai e o profeta Natan entra. Se ajoelhou diante do rei e encostou com o rosto no chão, como costume de respeito. Depois disse: Rei Davi, por acaso o senhor anunciou que Adonias é quem será rei no seu lugar? Tipo assim, você não tá sabendo não? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do exército, Abiatar, o sacerdote, sumo sacerdote, né? E agora mesmo eles estão comendo e bebendo e com ele gritando: viva o rei Adonias! Era uma festinha para dizer: eu sou o rei. Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, lembrando que ele era profeta, o Natan. Nem Benaias era ali o comandante da guarda pessoal de Davi. Nem Salomão, filho dele, né, que até então 2 anos estava ali já em processo de trono. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou nem ao menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? Tipo assim, que palhaçada é essa? A rei Davi disse: chame Batseba. Então sai Natan, vem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. E o rei lhe disse: eu prometo ao Deus vivo que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você em nome do Senhor, o Deus de Israel, e o juramento que fiz a meu filho. Lembrando que naquele tempo eles faziam votos e juramentos em nome de Deus, e isso era o suficiente, era dada a palavra e acabou. Hoje em dia a palavra não vale muita coisa, mas para quem é honesto e digno da verdade, sabe que uma palavra vale mais do que qualquer coisa. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: que o meu senhor rei Davi viva para sempre. Amém. Glória a Deus. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, que era o que estava do lado dele, o profeta Natan e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse:
Levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão montar na minha própria mula e levem até a fonte de Giom. Ali Zadok e Natã ungirão o rei de Israel, o sacerdote e o profeta. Depois toquem as cornetas e gritem: vivem o rei Salomão! Aí o povo vai, ok, Davi aprovou, tá ungido, né? Uma segunda unção, porque até então a primeira unção para que ele pudesse começar a aprender, e 2 anos ele ficou ali aprendendo. Assim, aí ó, em seguida venham atrás dele, quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei no meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Lembrando que ele é rei de tudo, as 12 tribos. Assim será feito, respondeu Benaías. E que o Senhor seu Deus confirme isso, e que assim como o Senhor Deus tem falado com o Senhor, ele também esteja com Salomão. Faça que o reino dele seja ainda maior que o seu. Amém. Glória a Deus. Então Zadok, Natã, Benaías, os queratitas e os peletitas, que são homens que se juntaram alguns se juntaram a Davi no tempo dos 600 homens, 400 soldados, né, aqueles fortes, e também no tempo que ele ficou morando lá com Ax, o rei filisteu, tá? Então esse povo se juntou, os queratitas e os pelatitas. Fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e acompanharam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta, o povo gritou: viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia uma festa, que a terra estava se rachando, né? Tamanha algazarra. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Eles estavam muito perto do lugar da fonte de Giom, tá? Muito perto mesmo. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: o que quer dizer essa barulhada toda na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, aquele sacerdote, sumo sacerdote que se voltou para ele, né? Que voltou para Adonias. Filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entra aqui, você é um homem de valor, deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. Ih, lascou. O rei Davi se tornou rei, Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã e Benaías, os queretitas e os peletitas, acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar na mula do rei Davi. Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço, uma grande festa, tá todo mundo em glória, aleluia. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço, e esse barulho que vocês estão ouvindo, agora Salomão é rei. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi e dar-lhe parabéns. Eles disseram: que o seu Deus faça com Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Mesmo Davi não estando lá, a unção valia, porque foi feita pelo sacerdote e o profeta, o sacerdote Zadok e o profeta Natã, que estavam do lado de Davi, tá? Então isso tudo valia. Então os convidados de Adonias ficaram com muito medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus. Lembrando que a tenda da presença era o tabernáculo. E ficou segurando nas pontas do altar. Imagina uma churrasqueira de metal, uma churrasqueira grandona, uma churrasqueira, tá? Um quadrado, ó, churrasqueira, imagina um quadrado. Aí nesse quadrado é assado literal as partes do boi, é uma churrasqueira. E ele tem umas pontas para fora, nas 4 cantos da churrasqueira, né? Imagina uma churrasqueira bem grandona, que é esse altar. Queimado ali os sacrifícios, e ele tem 4 pontas assim, ó, como se fosse 4 pontas, em cada ponta dessa churrasqueira tem uma ponta assim para cima. Essa ponta servia para amarrar ali, né, a corda que segurava os animais. Então amarrava a corda, segurava os animais até matar os animais e colocar os animais para queimar literalmente naquela churrasqueira grande.
Acontece que essas pontas desse altar, onde se segurava esses animais, né, essa ponta, a pessoa podia segurar ali e pedir clemência, e ela não podia ser morta. Então Adonias vai para ali e segura na ponta do altar, tipo assim, vocês não podem me matar, porque essa é a lei, entendeu? Ele pede clemência pela vida dele. Então, ó, vamos lá. Adonias ficou com muito medo, 50, tá? 1 Reis 1, 50. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com muito medo dele, que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: eu quero ser rei, eu quero que o rei Salomão jure hoje que não me matará a espada. Salomão disse: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio do seu cabelo será tocado, mas se ele estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão, que já foi proclamado rei, mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou com o rosto no chão. Sinal de respeito. E o rei disse: vá para casa. Certamente Salomão teve dó dele, porque em memória do pai, né? O pai já viu Absalão matar o Aminon, já o Absalão foi morto por Joabe, o pai já sofreu. E Salomão ama o pai, então Salomão, por dó do pai, fala: vai embora para casa. Mas é óbvio que ele ficou ligeiro com Adonias, afinal de contas Adonias estava ali comemorando que ia ser rei, né? Literal. O que acontece aqui é que Davi não puniu, não corrigiu nenhum dos seus filhos. Davi era um ótimo rei, Davi era guiado por Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele é muito bom para fora, mas dentro de casa ele não tem correção nenhuma, ele não tem pulso firme. Acontece que tem muita gente que é muito boa lá fora, é um bom cristão na igreja, é um bom amigo, mas dentro de casa não presta muito não. Presta atenção, você tem que ser bom principalmente com os da sua casa, porque os da sua casa é o seu primeiro ministério. Você tem que corrigir seus filhos, você tem que amar o teu esposo e a tua esposa, tem que ser fiel para eles, tá? Sem cometer adultério, nem mesmo na pornografia, porque pornografia é adultério também, tá? Então você tem que ser bom para os seus, sua mãe, seu pai, que é a sua segunda família, porque sua esposa e seu marido passam a ser a primeira, mas você tem que cuidar dos seus pais, porque tem um mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então você tem que ser bom para os seus pais também. Você tem que cuidar dos seus, tá? O primeiro mandamento é para você cuidar dos seus, tá? Amar seu Deus e cuidar dos seus. Se você não cuida dos seus, você é infiel, você não é um bom cristão, tá? E Davi não cuidou dos seus direitos. Não cuidou, essa é a realidade. Davi é um bom exemplo de líder, é um bom exemplo de um coração voltado para Deus, mas não é um bom exemplo de pai nem de esposo, tá? Então que você use o exemplo de Davi naquilo que realmente merece ser usado, mas que você corrija os teus filhos, que você ame a tua esposa, que você ame o teu esposo e faça o que é certo, tá? Em nome de Jesus, que você seja abençoado no seu final de semana, na sua vida, no seu dia. Glória a Deus, aleluia. E que você fique bem e com Deus, tá? Lembrando que se eu amo a Deus, eu não tenho problema em fazer aquilo que agrada Ele, correto? Senão eu não o amo o suficiente. Eu amo outras coisas e estou colocando ídolos acima de Deus, tá bom? Deus te abençoe, bom dia, fique com Deus.